O início de 2020 ficou marcado para sempre na história com o início da maior crise sanitária do novo milênio. Cidades pelo mundo inteiro iniciaram as contenções da pandemia, restringindo a movimentação de pessoas. Aeroportos ficaram vazios, pessoas tiveram que se isolar e as nossas vidas mudaram drasticamente. Oi, belezeira? Não sei se você reparou, mas cada vez mais os meios de comunicação dão importância sobre as relações entre os países. Falam de organizações internacionais, direito internacional, cooperação internacional. É internacional para tudo quanto é lado. Neste vídeo você vai entender por que a pandemia mudou a história das relações internacionais para sempre e como poderá ser daqui para frente. O termo relações internacionais começou a ser visto nos jornais, também nas mídias sociais. Organizações internacionais como a OMS e a ONU ficaram mais evidentes no noticiário. Mas por quê? Para entender melhor a causa disso tudo, a gente precisa pontuar algumas coisas. A primeira delas é a globalização. O novo milênio é marcado pelo intenso fluxo de pessoas. Ou seja, as pessoas estão viajando cada vez mais pelos países, de avião, de carro, de ônibus, transpondo as fronteiras. Além disso, a globalização trouxe a internet para o centro dos fluxos de informação. O que acontece lá onde o Jutas perdeu as botas, você já fica sabendo quase que na hora. Além da globalização, temos as questões do comércio internacional. Os negócios passaram do mercado local para um mercado global, cada vez mais interconectado e dinâmico. Países como Estados Unidos e a China intensificaram sua disputa como maior economia do mundo. Qualquer ação de ambos os países causa intensos efeitos nos demais, como o próprio Brasil. Por esses e outros fatores, o vírus passou de uma apenas epidemia, um surto local iniciado na China, para uma pandemia, ou seja, um surto global do vírus. Por isso, entender as relações internacionais passou a ser fundamental para conter a pandemia, pois os países precisam articular estratégias globais entre governos, organizações internacionais, a própria mídia internacional e as redes sociais, tudo interligado para combater a expansão do vírus. Dentro do contexto da pandemia, o tema da saúde global ganhou força, pois se dependemos de colaboração para conter a propagação do vírus, com vacinação e estratégias de diminuição do contágio, fica a necessidade de entender que a saúde precisa ser um bem público, que todos possam ter acesso gratuito e universal, sem excluir ninguém. Um exemplo claro da importância de se debater a saúde global é a desigualdade na distribuição da vacina contra o Covid-19. Segundo o painel global sobre equidade da vacina contra o Covid-19, acelerar a equidade, ou seja, a distribuição justa das vacinas, é importante para conduzir a uma recuperação mais justa e também rápida da pandemia, com benefício para todos. Pois, como precisamos que todos se vacinem quanto antes contra a doença, se uns países tiverem avançado na vacinação e outros não vamos sair dessa pandemia tão cedo. Em alguns países de renda baixa e média, menos de 1% da população está vacinada, declarou o administrador do PNUD, Achim Steiner. Ele ainda complementa: é hora de uma ação coletiva rápida. Este novo painel de equidade de vacinas fornecerá aos formuladores de políticas e organizações internacionais informações exclusivas para acelerar a distribuição global de vacinas e mitigar os impactos socioeconômicos devastadores da pandemia.
É claro que existem muitos outros pontos a serem considerados. Porém, o que eu quero te mostrar aqui é que cada vez mais as sociedades estão entrelaçadas, dependendo uma das outras. Quer um exemplo? Se um país, como o Brasil, deixar o vírus circular livremente, sem medidas de contenção, esse vírus pode sofrer uma mutação, desenvolver uma defesa contra as vacinas atuais, e aí a gente volta a estaca zero, mesmo depois de tanto esforço e vidas perdidas. Desde 2020, países e a própria OMS monitoram em tempo real a situação dos países no combate à pandemia, tudo para que ela não se espalhe. É por isso que é tão importante entender como os países estão cada vez mais interdependentes, ou seja, o que um faz acaba interferindo na ação do outro país. E com essa compreensão, podemos solucionar diversos problemas globais, incluindo aqueles que impactam a minha e a sua vida. Os estudiosos e profissionais de relações internacionais passaram a ser consultados desde o início da pandemia com mais frequência, despertando a curiosidade da população sobre temas cada vez mais importantes para a sociedade. Vou listar algumas das que você provavelmente já leu ou viu em algum lugar. A primeira delas é sobre a OMS, Organização Mundial da Saúde. O que faz essa organização internacional, que é um braço da ONU sobre questões de saúde, principalmente global, e por que ela é tão mencionada na mídia. Outro assunto é a paradiplomacia, quando cidades fazem convênios ou contratos bilaterais, ou seja, entre uma cidade de um país e outra cidade de outro país, para agilizar, às vezes para driblar a inércia do governo federal. Outro assunto, cooperação internacional. Cada vez mais se ressalta a importância do multilateralismo para buscar soluções que impactam o mundo todo. Outro assunto, diplomacia da inovação. É interessante. Nunca antes na história da humanidade, dados foram coletados e compartilhados em tanta quantidade, quase que em tempo real, levando cientistas do mundo inteiro a trabalhar junto para sequenciar o vírus e também descobrirem inúmeras outras inovações que salvam vidas até hoje e provavelmente vão continuar salvando. Existe mais uma porrada de assunto dentro das relações internacionais. E pode anotar, daqui para frente você vai ser impactado cada vez mais pelas mudanças que acontecem lá fora. Agora, o que esperar daqui para frente? Bem, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, porém, a primeira questão é que os países vão se reposicionar após o fim da pandemia. E a dinâmica das relações internacionais vai mudar de forma considerável. Cada vez mais você vai ouvir professores, analistas e pesquisadores em RI, Relações Internacionais, debatendo esses temas que todo dia influenciam as nossas vidas.